Aqui mais um módulo da nossa disciplina de administração industrial, tá? Hoje o tema é um tema realmente muito importante para o pessoal que está ligado a essa disciplina, que é o que? A motivação. O que é essa tal de motivação? Pessoal, é importante vocês entenderem bem essa disciplina, porque eu vou pedir uma atividade bem bacana com relação a alguns filmes que vocês terão que ver e participar de uma atividade, tá certo? Então vamos lá, a motivação. A motivação nada mais é que a vontade de realizar algo ou alguma coisa. Dividindo essa palavra em duas, vamos lá. Motivação, algo que motiva uma determinada ação. É você estar empenhado, motivado, querer realizar alguma atividade, alguma ação, perfeito? A definição básica. E essa motivação, o que impulsiona ela? Basicamente, as necessidades humanas que fazem com que um ser humano pratique alguma atividade, alguma ação, tá certo? Vamos fazer uma analogia aqui. Você acorda cedo, vai trabalhar, por quê? Porque você precisa de dinheiro. Por quê? Porque você precisa comprar as coisas que te fazem falta. Ou seja, você precisa suprir as suas necessidades. Necessidades essas básicas ou mais supérfluas, menos necessárias, menos básicas, mais supérfluas. Por exemplo, uma necessidade básica, eu preciso me alimentar. Uma necessidade supérflua, eu preciso trocar de carro, tá? Então, essas necessidades básicas ou as necessidades humanas, nossas carências que fazem com que nós realizemos algo ou alguma coisa, perfeito? Não se esqueçam disso. As nossas necessidades fazem com que nós nos movimentemos, nos faz seguir em direção de algo, tá certo? Bom, vamos lá. Basicamente, o que essa motivação é? São um conjunto de quesitos que nos fazem ficar motivados para desempenhar algo. Esses motivos são internos e externos. Internos, necessidade, aptidões, valores e outras coisas. Esses motivos externos, estímulos e incentivos do ambiente. Por exemplo, eu quero comprar um carro. Isso é uma motivação, é um tipo de motivação. Eu quero comprar um carro. Ou outro tipo de motivação, eu quero me formar na faculdade. Ou outro tipo de motivação, eu quero ter dinheiro para comprar todas as coisas que eu gosto de comer ou de utilizar. Eu quero ficar rico. Eu quero mostrar para o meu pai que eu fui capaz de fazer alguma coisa. Eu quero me sentir bem com minha profissão. Eu quero ser bem sucedido. Tudo isso são tipos de motivação, sejam elas internas ou externas. Agora, uma motivação interna, uma necessidade básica, necessidade de se alimentar, por exemplo, como eu já tinha dito, tá? Necessidade de um valor, eu vou fazer algo porque eu acho que eu devo à minha família, isso seria um valor interno, tá? Motivação externa, um estímulo, um incentivo do ambiente, por exemplo, um salário, tá? Um aumento de salário seria um motivo externo, tá? Continuando aqui, falando um pouco mais das necessidades, nós temos a pirâmide de Maslow. Acredito que alguns de vocês já devem ter visto essa pirâmide. Essa pirâmide nada mais é que a explicação ilustrada das necessidades humanas, que vai desde a base dessa pirâmide, que são as necessidades básicas, passando por todas as necessidades de segurança social, estima, e chegando até o topo, que seriam as necessidades de autorrealização. Explicando mais diretamente, a base das suas necessidades estão ligadas às coisas que você não pode viver sem, tá? E de acordo com que você vai subindo a essa pirâmide de necessidades, você vai percebendo que a importância disso para a sua sobrevivência também vai diminuindo. Ou seja, lá em cima do topo da pirâmide são as coisas supérfluas, coisas que não necessariamente você precisa para sobreviver. E as coisas da base da pirâmide são as coisas que você, sem isso, não consegue sobreviver, porque você precisa disso, tá? São as coisas mais básicas que você instintivamente vai querer ter, tá certo? Continuando. Falando alguns detalhes aqui sobre a pirâmide, as necessidades fisiológicas estão à base da pirâmide, como eu falei, são as coisas
mais importantes que todo ser humano precisa, tá? E uma coisa interessante sobre essas necessidades, uma vez realizado, uma vez atendidas essas necessidades, uma necessidade deixa de fazer sentido. Guardem essa frase, uma vez atendida uma necessidade, essa necessidade deixa de fazer sentido para você. Isso vai ser muito importante mais à frente na nossa explicação aqui. Mas basicamente o que eu quero dizer com isso? Vamos lá. Você está trabalhando. Ah, eu quero comprar um carro. Mas interessante, eu quero comprar um carro esportivo. Aí você compra seu carro esportivo. A partir do momento que você comprou e passou aquela euforia ali inicial de ter comprado, de ter andado, de ter curtido, ter mostrado para os seus familiares, para os seus amigos esse carro, esse bem, ele deixa de ser um motivo para você continuar trabalhando, porque você já tem ele, entendeu? Você está com muita fome, você precisa se alimentar, você chega num restaurante, monta seu prato e come muito. A hora que você acaba de comer, passa alguns segundos, você já percebe que aquela vontade, aquela necessidade que você tinha já não faz mais sentido. Por quê? Porque ela foi suprida, ela foi realizada. Não esqueçam dessa observação, que ela é muito importante, tá certo? Outra observação importante: o processo de desenvolvimento ele é contínuo, ou seja, o ser humano sempre vai estar tendo que se motivar. Por quê? Porque ele sempre vai tentar alcançar algum tipo de outra meta, tá certo? Se a sua intenção era arrumar um emprego, você vai se aperfeiçoando, estudando, fazendo curso, arrumou um emprego. Ah, agora eu tenho um emprego. Minha intenção é ser promovido e ganhar mais. Aí você trabalha para ser promovido. Outra meta. Agora eu já fui promovido, eu quero uma outra meta, quero abrir a minha própria empresa. Aí você trabalha e consegue abrir sua própria empresa. Agora eu quero construir minha casa. Ou seja, esse processo de desenvolvimento com relação à motivação, ele é sempre contínuo, desde que você crie novas metas. Então o objetivo da vida é você sempre ter outras metas, porque senão você fica estagnado, você fica parado, você não tem objetivo para viver e para continuar produzindo algo. Então pensem nisso na área industrial, na área de administração. Se você não mantém a sua equipe ou a você mesmo motivado através de algumas ferramentas e através de sempre ter um objetivo claro, a sua equipe, a sua empresa, você como profissional vai se tornar alguém desmotivado, alguém estagnado, paralisado, tá certo? Não se esqueçam disso, isso é muito importante. Com relação à frustração, o que é essa frustração? Isso existe realmente? Isso faz sentido? E pior, ou melhor, isso influencia no meu ambiente de trabalho? Vamos lá. O que é essa frustração? É quando as necessidades não são atendidas, tá? Se você não consegue saciar uma necessidade, resolver o problema de uma determinada necessidade, não consegue suprir essa necessidade, você vai ficar frustrado. Essa frustração tem algumas consequências. O que seria essa consequência? Fuga ou compensação, buscar uma atividade ou recompensa de alguma outra forma. Resignação, que é o que? A conformidade, a apatia de não ter conseguido. Ou até mesmo agressão. Vocês provavelmente já devem ter passado por isso. Eu não consegui algo, eu fiquei frustrado, eu fiquei bravo com aquilo. Ou eu não consegui, deixa isso pra lá. Isso, de alguma forma você tenta justificar tenta fugir dessa frustração, ou simplesmente se conforma. Eu não consegui o que eu queria, fazer o que? A vida é assim mesmo, deixa pra lá, não quero mais isso. E você tenta se resignar, se conformar de alguma forma e fica apático por isso. Então essas frustrações, elas têm resultado sim no seu meio de trabalho. Isso é muito importante vocês sempre ter isso em mente, que a frustração é algo muito importante do ponto de vista que vocês devem gerir essas frustrações para que elas não prejudiquem seu ambiente de trabalho, seu processo, a sua meta, o seu objetivo. E detalhe, elas sempre vão existir, tá certo, pessoal? Talvez não diretamente ligada ao seu projeto, indiretamente ligada, mas elas sempre vão existir e você tem que gerir essas frustrações, é muito importante.
O motivo da frustração são vários, tá? Uma chefia sem interesse e que não o apoia, norma restritiva, sentimentos de agir em ambientes de desconfiança, sentimento de injustiça, tudo isso causa frustração. Por exemplo, você trabalha e sua liderança não te apoia ou não vê o que você está produzindo. Ou o inverso, seus funcionários trabalham, os seus colaboradores te ajudam e você não os reconhece, isso gera uma frustração. E isso tem um peso, tá? Isso causa um peso dentro do seu processo. E esse peso pode ser quantificado e da mesma forma que uma equipe motivada pode produzir mais, pode render mais, pode fazer com que você lucre mais, ela também pode fazer com que você lucre menos. Então, atentem para essa questão da frustração e tentar manter um ambiente com o menor nível de frustração possível. Tentem controlar essa variável, frustração, tá certo? Então, agora vocês sabem o que é frustração e devem se atentar sempre para isso, perfeito? E nós temos aqui a teoria de Herzberg. Essa teoria, ela diz que basicamente você tem dois fatores em que se divide essa questão de motivação. Você tem fatores intrínsecos, ou seja, interno, e fatores extrínsecos, ou fatores externos, tá? Esses fatores intrínsecos são relacionados ao quê? A trabalho em si, realização de algo importante para a pessoa, exercício da responsabilidade, tá? Possibilidade de aprendizado e crescimento, ou seja, coisas relacionadas ao interno do ser humano, a questão de realização, de sentimento, de motivação interna, do ser humano acreditar que ele vai ser melhor por si só, se ele contribuir, se ele fizer aquela atividade, se ele cumprir aquela meta, ele vai crescer, vai ter um crescimento interno, vai ser um ser humano melhor, um profissional melhor, um profissional mais capacitado. E também você tem os fatores que a gente diz de higiênicos, ambientais ou extrínsecos, de fora do ser humano, que é estilo de liderança. Você tem um estilo que você consiga motivar, ou alguém tem um estilo de liderança que faça com que você se motive. Relações pessoais, o salário é um motivo extrínseco, ou seja, o seu patrão aumentou o seu salário, você aumentou o salário do seu colaborador, do seu funcionário. Isso é um motivo externo, não um motivo intrínseco que está dentro do ser humano, que vai permanecer dentro dele. É algo que ele vai gostar, com certeza, mas passou um determinado período de tempo, aquilo deixa de ser uma motivação, tá? Por quê? Porque ele já tem aquilo, já se acostumou àquilo, já virou um ambiente normal para ele, tá? Política de administração de recursos humanos, por exemplo, cargos e carreiras, tá certo? Condições físicas e condições físicas e segurança do trabalho, que é o que está no ambiente, ambiente externo ao ser humano, ao seu colaborador ou a você mesmo, tá certo? Então, essa teoria aqui de Herzberg diz que a motivação é dividida nessas duas colunas, tá? Intrínsecas e extrínsecas, e que basicamente somente os fatores intrínsecos produzem satisfação no trabalho, com o trabalho, de forma permanente, tá? E os fatores extrínsecos não fazem a pessoa se sentir satisfeita com o trabalho, não permanentemente, não de forma permanente, de uma forma realmente duradoura. Os fatores extrínsecos, eles têm um tempo de duração de motivação muito curto, tá? Então, vocês podem ter percebido isso na sua carreira profissional, ou já visto isso na carreira profissional de outras pessoas. Que ela trabalhava, daí ela recebeu um aumento, ficou super feliz, passou alguns meses, alguns dias, dependendo da pessoa, ela já não estava mais motivada. Uma pessoa queria comprar um carro, ela comprou o carro, depois de alguns meses ela já não se sentia mais motivada com relação àquele bem. Então esses fatores externos, eles não motivam permanentemente, tá certo? Continuando aqui, de acordo com a teoria de Herzberg, é a combinação do ambiente de trabalho com o conteúdo do trabalho que faz o funcionário
que faz funcionar o motor interno. Então, há diversos fatores ambientais, tá, que ajudam a você a motivar o funcionamento interno da própria motivação do ser humano, do seu colaborador, ou a sua mesmo, tá? Esses fatores externos ajudam, sim, ajudam, claro que ajudam, óbvio que ajudam, mas as motivações intrínsecas internas, elas são mais duradouras, mais fortes, mais permanentes, perfeito? Terminamos aqui com uma frase de Abílio Diniz: um grande administrador é, antes de mais nada, um mestre em administrar o tempo. Lembrem que o tempo é sempre, sempre um dos recursos mais importantes que um administrador deve gerir e se importar. Pessoal, até mais, até a próxima aula, um grande abraço.